Momento do Discipulado. O discípulo deve aprender a ser uma pessoa de ação, bem decidido naquilo que faz, convicto, precisa ser uma pessoa de ação. Mas isto é incutido no início. Os pais educam uma criança até os 5 anos, depois não conseguem mais praticamente influenciar muito a vida daquela criança. O mais importante é até os 5 anos. E os pais devem dar apoio para a criança se sentir apoiada, mas corrigir, ensinar que existe o não, que existem limites para a criança, ela não é dona do mundo, ela tem que ser corrigida, disciplinada logo cedo. Aos 5 anos praticamente acaba a fase de educação e depois acrescentar informação. Mas a correção principal é nesse início. Inclusive, dar pequenas tarefas à criança, ensinar a criança a obedecer e fazer na hora aquilo que se mandou. Filho, o pai diz para a criança, pega aquilo ali e traz para mim. Hoje em dia, 90% das crianças não vai fazer aquilo, porque os pais não ensinaram a obedecer. Estão criando pessoas problemáticas para a vida, que vão lotar os consultórios de psicólogos e psiquiatras, enfim, porque a criança tem que aprender a obedecer, a ser uma pessoa definida. Pega aquilo e traz. Se ela não trouxer na hora, tem que ser disciplinada. Filho, o papai fala, você tem que obedecer. Eu falei para você pegar aquilo e trazer. Ah, mas eu ia pegar depois. Eu falei para pegar agora. Tem que obedecer. A criança aprende desde o início a ser uma pessoa definida. Quando a gente, por exemplo, tem uma firma e contrata uma pessoa para trabalhar, a gente espera que ela seja uma pessoa decidida, definida. Olha, faça uma lista aqui com as pessoas aqui, essas aqui, citando tal, tal, tal. A gente espera que a pessoa coloque a lista direitinho. Daqui a pouco vem ela com a lista pela metade. Ah, mas eu não sei se eu ponho essa daqui, eu não sei se eu ponho aquela lá, mas essa daqui e essa daqui. E o que vai acontecer? A pessoa não fez a tarefa, o tempo passou, levou dúvidas avante, não fez nada. Ela poderia ter feito, mesmo com falhas, mas ter feito segundo o entendimento dela, porque a ordem teria que trazer todas as condições. Mas se a ordem não foi bem dada, ainda assim a pessoa tinha que fazer uma tarefa definida. E a maioria das pessoas não são assim. Os empregados não são capazes de fazer uma tarefa definida. Então, o supervisor, o chefe, tem que ficar em cima o tempo todo, ou o patrão. Você fez isso, não faz aquilo não. Olha, olha isso daqui, não encosta ali não. Cuidado com aquilo lá. Olha, isso é terrível. Uma pessoa que para trabalhar precisa ter o supervisor em cima o tempo todo, essa pessoa não serve para trabalhar. E a gente tem que ensinar a pessoa alguns princípios e ela vai fazer a tarefa e terminar a tarefa. E termina e presta contas da tarefa terminada. É assim que Deus nos quer. Mas nós temos que ensinar para os novos isto logo no início. Desde o início da vida temos que ensinar que são pessoas convictas, que agem por decisão, mas que estão debaixo de autoridade e que têm autoestima, convicção para fazer aquilo que tem que fazer. Eu quero citar aqui uma escola de discipulado que havia no tempo do profeta Elias. O profeta Elias,
praticamente continuou aquela escola de profetas de Samuel. Ramá, esse nome, representava uma cidade, quer dizer, lugar alto, representava uma cidade onde o profeta Samuel morava e tinha a escola de profetas. E essa escola de profetas não ficou bem descrita e acompanhada nas escrituras até o profeta Elias, quando ela reaparece. E o profeta Elias deu todo o apoio àquela escola de profetas, que inclusive foi perseguida pela Jezabel. Mas foi uma época difícil. O país estava arrasado por causa da disciplina de Deus. O rei Acabe era um rei titubeante, porque era mandado pela mulher Jezabel, e o país praticamente se acabou. Quando vieram os sírios, iriam arrasar Israel, mas o Senhor não deixou e fez 2 grandes milagres. Interessante, Deus fez 2 grandes milagres, 2 guerras em que um poderosíssimo exército sírio com 32 reis, eram 32 povos que estavam formando aquele grande exército. Deus fez com que eles tivessem uma grande confusão, e Israel, com um punhadinho de gente, era um punhadinho, centenas de homens apenas, lutaram e venceram. A Segunda Guerra, Israel conseguiu arrumar um pouquinho mais, eram 2 pequeninos rebanhos de cabras, ou seja, também algo com centenas, no máximo 1.000, 2.000 soldados. Eram muito poucos os soldados que o rei Acabe conseguiu reunir, apesar de já ter sido orientado pelo profeta Eliseu há 1 ano antes. Mas ele então fez aquilo, enfrentou a guerra e venceu aquela Segunda Guerra, milagrosamente. E quando venceu, o rei Ben-Hadad da Síria se rendeu e ele aproveitou para se humilhar e conseguir preservar a vida. O rei Acabe gostou de tê-lo ali e até deu mais honra do que deveria ter dado. Em paralelo, na escola de profetas, muita coisa acontecendo, porque Deus estava revelando coisas que estavam acontecendo e que haveriam de acontecer. Mas eu quero chamar a atenção aqui em 1 Reis, no capítulo 20, para este episódio em que um discípulo de profeta disse ao seu companheiro, outro discípulo de profeta: esmurra-me. Ele se recusou. Ele disse: ah, é? Não obedeceu, era a ordem do Senhor. Você não obedeceu, você vai sair daqui, um leão vai pegar você e vai matar. E isso aconteceu. E então ele foi, o discípulo de profeta, e procurou um outro homem. Aqui não diz que ele era discípulo de profeta, mas provavelmente era também, porque eles estavam em grupo ali na escola de profetas, e disse: esmurra-me. Ah, é? Enfiou a mão no olho dele, inchou o olho ficou roxo, e era isso que ele queria. Então tá bom. Ordem de Deus. Interessante como Deus dava ordens assim, que precisavam ter uma demonstração visual. Não bastava uma palavra. Se Deus quisesse que falasse, bastava uma palavra, mas ele teria que fazer aquilo. Por quê? Aquele discípulo de profeta recebeu uma direção de Deus para agir dessa maneira. Então foi com o olho ferido se apresentar ao rei e disse ao rei, inventou uma história: e o teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se um companheiro, me trouxe um homem e disse: vigia esse homem, se vier a faltar, a tua vida será responsável pela vida dele. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Ou seja, contou uma história, o rei diz: seja conforme a sua história, e então você vai ter que pagar. E quando o rei falou aquilo, ele tirou
aquele pano que tapava a ferida dos olhos, e o rei viu, reconheceu que ele era um profeta, e disse, o rei Acabe viu que ele era um profeta, estava ferido, e o profeta disse, está vendo, ó rei, essa ferida aqui representa luta, guerra, violência. O senhor foi para a guerra porque Deus queria e deu vitória ao Senhor, mas o Senhor diz, eu te entreguei o inimigo e você brincou com o inimigo, você está brincando com guerra, você soltou o inimigo que eu tinha condenado, agora a tua vida será em lugar da dele, e o teu povo em lugar do povo dele. Ou seja, era para arrasar com os sírios, e o rei Acabe de Israel tolerou e disse, agora vai ser o contrário, o teu povo e a tua vida estarão nas mãos dos sírios. E o rei Acabe não gostou daquela história não, mas se cumpriu tudo aquilo, porque algum tempo depois os sírios vieram numa guerra, mataram o rei Acabe numa guerra, ele junto com Josafá, e escravizaram o povo de Israel. Mas eu quero focalizar aquilo, os profetas falavam em nome de Deus e a palavra se cumpria, os discípulos estavam aprendendo, mas o discípulo é discípulo, ele é um aprendiz, ele não é ainda um profeta bem definido e cheio de convicção, ele ainda é um discípulo. Este é o problema. Nós temos que ensinar os crentes novos a serem crentes definidos desde o início, evangelizarem e fazerem por convicção tudo que fazem desde o início da caminhada cristã. Esse episódio aí é uma coisa que a maioria de nós também evitaria fazer. Alguém chega para mim e diz, dá um murro no meu rosto, pastor. Eu falei, eu sou pastor, sou um servo de Deus, eu não vou fazer uma coisa dessa. Deus mandou o senhor me dar um murro no olho. Na dispensação da graça não tem mais isto, mas no Antigo Testamento era assim, e Deus queria que fosse cumprido. Eu teria que acreditar na palavra daquela pessoa. Se é uma pessoa de palavra, eu tenho que acreditar na palavra daquela pessoa, entendeu? O discípulo tem que aprender a ser definido. Numa época de guerra, uma época de violência, não havia lugar para vacilos, receios, e a consequência foi terrível. Uma guerra que estava ganha acabou sendo perdida, e o profeta tinha que mostrar claramente o porquê daquilo. E o outro discípulo, o profeta, vacilou e acabou morrendo. Meu irmão, nós estamos numa guerra espiritual. Todo o povo de Deus tem que estar em guerra. A maioria dos crentes está brincando nas igrejas. Eles vão se divertir e apresentar roupa nova, vão paquerar, vão conversar na igreja, brincar e se distrair socialmente, vão lá para ver os outros irmãos, estão brincando numa época de guerra espiritual. Aí vem uma pandemia, uma perseguição do inimigo, fecha a igreja, os crentes estavam brincando. Nós estamos numa época de guerra. Deus quer pessoas definidas, crentes firmes naquilo que fazem, e não vacilões que só sabem assistir reunião de igreja. Você está entendendo? Deus quer que você seja uma pessoa definida naquilo que você faz. Entenda isto.